Boa noite, o meu nome é Maria Helena. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e o que eu vou contar não aconteceu comigo. Mas, de certa forma, isso me afetou muito. A minha mãe costumava contar que há muito tempo, nas regiões do sertão paraibano, o meu avô era um homem muito rico, mas também muito odiado. Ele se chamava Antônio, morava em um povoado e possuía uma fazenda com muitos trabalhadores e gado. Acredito que a desgraça começou antes mesmo dele se casar com a minha avó Joana. Antes de conhecê-la, o meu avô era casado com uma mulher estéril e, ao descobrir o seu problema, ele a mandou embora, pois sempre quis ter filhos para ajudá-lo nos negócios e eventualmente herdar as suas terras. Eu creio que a sua crueldade naquele momento tenha sido o início da sua desgraça, pois a vida cobra as ações que tomamos. Posteriormente, ele conheceu a minha avó Joana. Ela costumava dizer que o meu avô era um homem bom, mas quando se tratava de riquezas e de conseguir o que queria, ele era capaz de qualquer coisa. Mesmo sabendo disso, os dois se apaixonaram rapidamente e em pouco tempo casaram-se. E com apenas 4 anos de casados, já tinham 2 filhos, que são os meus tios. A minha mãe só nasceu depois dos eventos que eu vou relatar. Pouco tempo depois, a minha avó contou que uma tragédia aconteceu devido a uma questão envolvendo o meu avô. Ele ficou sabendo de uma nascente de água dentro das terras de uma velha viúva que morava em uma pequena propriedade próximo à sua fazenda. Certo dia, um dos seus bois se perdeu e foi encontrado dentro das terras dessa senhora. E um dos peões que retornou com o animal, ele mencionou que havia uma nascente na área. E isso despertou muito interesse em meu avô, e ele estava determinado a adquirir aquele terreno da proprietária. Infelizmente, a senhora recusou todas as ofertas, inclusive as mais generosas, e essa decisão enfureceu profundamente o meu avô. Com o tempo, essa disputa persistiu, até que em certo momento meu avô perdeu a paciência e decidiu encerrar aquela recusa de uma vez por todas. Ele contratou vários homens para resolver aquela situação. E certa noite, homens de outra região visitaram a senhora durante a madrugada. Disseram que havia recebido ordens para intimidá-la e expulsá-la à força de sua propriedade. O meu avô também ordenou que os homens deveriam incendiar a casinha da senhora e partir na mesma noite para não serem vistos. A minha avó ouviu sem querer um comentário de um peão para outro sobre os planos cruéis do meu avô. Ela ouviu que o meu avô estava disposto a expulsar a senhora à força. E a minha avó Joana chamou a senhora para consolá-la e lhe deu um dinheiro devido à crueldade que o meu avô tinha mandado fazer. A senhora não aceitou o dinheiro. Ela declarou para a minha avó que já sabia que a obra era do meu avô, mas que ele logo teria o que merecia. Ela acabou sendo forçada a sair de suas terras, mas não antes de profetizar que o meu avô não demoraria muito para pagar por suas ações. Eventualmente, o meu avô conseguiu tomar posse das terras, mas meses depois, a fazenda começou a ser visitada por uma criatura que rondava a casa durante a noite. E naquela noite, a minha avó ficou no quarto com as crianças, enquanto meu avô patrulhava a casa armado com uma espingarda. A criatura tentava entrar pelas janelas e, quando sentia que estava próxima, corria e forçava a porta. E quando o animal percebeu que não poderia entrar pela porta, ele subiu no telhado e começou a remover as telhas, jogando-as no quintal e esperando o momento certo para atacar. O meu avô assistiu tudo aterrorizado. A criatura tinha mãos enormes e peludas com garras afiadas e parecia uma mistura grotesca de um ser humano com um porco. Os seus pelos eram escuros, os seus olhos fundos e as suas presas eram tão grandes quanto um dedo. O odor que emanava da criatura era repugnante, como se tivesse devorado alguma carcaça de animal e depois se esfregado nela. E nesse momento,
o meu avô conseguiu reunir forças e coragem para disparar a sua única bala. Infelizmente, ele errou o alvo, atingindo apenas o caibro e quebrando-o, fazendo mais telhas caírem. E todos na casa ficaram aterrorizados com aquele tumulto, e quando a criatura ouviu o tiro, pulou para a estradinha de terra e fugiu rapidamente, desaparecendo na noite escura. No dia seguinte, o meu tio mais velho, com apenas 2 anos de idade na época, ele adoeceu e desenvolveu uma forte febre, e a sua condição piorou rapidamente, pois ele se recusava a comer e estava ficando mais fraco a cada dia. E como a febre não diminuía, a minha avó o levou a uma rezadeira, que revelou que a criança estava com o vento virado. E quando a rezadeira perguntou se o meu tio havia passado por alguma situação assustadora, a minha avó revelou o que havia acontecido na noite que o lobisomem tentou entrar na casa. A rezadeira ficou chocada com a história e ensinou a minha avó alguns rituais para ajudar a curar a criança, além de fazer uma oração especial em sua cabeça. E cerca de 1 mês após esses eventos, o meu avô estava a caminho de casa em seu cavalo. Era noite de lua cheia e ele estava perto da antiga casa da senhora. Eu não sei de onde ele vinha, mas ouvi que ao passar pelo local, o cavalo dele ficou extremamente agitado e se recusou a avançar. Irritado e sem entender o comportamento do animal, ele tentou fazê-lo seguir em frente, chegando a chicoteá-lo com força. E nesse momento, o meu avô olhou acidentalmente na direção da antiga casa da senhora e ficou aterrorizado ao ver um vulto gigantesco de um animal em pé, olhando diretamente para ele. A visão era tão horrível que ele relatou ter sentido as forças abandonarem o seu corpo. E por sorte, as chicotadas finalmente fizeram o cavalo se mover, e ele partiu galopando pela estrada deserta. A criatura, que agora corria em 4 patas, tão pesada quanto um touro, não conseguiu alcançá-los. O meu avô ouvia os passos do animal se aproximando, mas estava aterrorizado demais para olhar para trás. Ele rezava para que a criatura não o alcançasse. E quando ele estava quase em casa, ele não viu mais sinais da criatura e chegou a salvo. Mais tarde, quando a minha avó ouviu o relato, ela imediatamente pegou uma arma para proteger a família. A minha avó perguntou o que havia acontecido, mas já suspeitava que a criatura poderia ter retornado. Aquela noite foi de total agitação dentro de casa, mesmo sem sinal daquela coisa do lado de fora. No entanto, essa criatura continuou a atormentar o meu avô, até que ele finalmente reuniu vários homens para tentar caçar o lobisomem. Mas apesar dos esforços, eles nunca conseguiram capturar o animal. 1 ano depois, a minha mãe nasceu, mas o meu avô começou a perder a sanidade. Ele não conseguia dormir à noite, perdeu o apetite e em algumas noites ele simplesmente desaparecia de casa. Ele piorou tanto que ficou completamente louco e passou a perambular pelas estradas durante a noite, até que um dia ele foi encontrado morto com uma expressão de terror embaixo de um pé de abacate. A minha família teve que fazer um grande esforço para convencer as pessoas de que ele havia sido atacado por algo que o assustara profundamente, levando-o à morte. Mas ninguém duvidou dessa versão, pois ninguém tinha ideia do que realmente aconteceu, e nem mesmo dentro da própria família. E não houve ninguém que desconfiasse da senhora que foi expulsa da sua casa, pois apenas a minha avó e alguns poucos trabalhadores sabiam a verdadeira história, e eles eram leais ao meu avô. Bem, com o tempo, a história foi em grande parte esquecida, mas os meus tios acreditavam que ele havia sido atacado pela criatura. A minha avó evitava entrar em detalhes sobre essa história, mas de alguma forma, a verdade veio à tona hoje. Eu não tenho ideia do que aconteceu com a senhora que se transformava em bicho, mas acredito que ela, de alguma forma, obteve a sua vingança. Boa noite.
Boa noite, eu me chamo Guilherme Silva e sou natural de Manaus, no Amazonas. Eu trabalho como vigia de um cemitério no período noturno. E essa história me foi contada por um coveiro amigo de trabalho. Eu estava no meu intervalo em uma noite e esse coveiro estava sentado em um túmulo fumando um cigarro. Eu estava com muito sono nessa noite e decidi sentar perto dele e puxar uma conversa para ver se o sono ia embora. Sentei perto dele e dei boa noite. E começamos a conversar, e papo vai, e papo vem, e perguntei onde ele morava. Ele disse que morava em Manaus fazia muitos anos, mas era natural de Ipixuna. Perguntei o porquê dele morar aqui em Manaus e não lá em Ipixuna. E ele disse que não queria ter vindo, que foi forçado a se mudar de lá para bem longe. Eu fiquei muito curioso com a história. Por que o senhor foi forçado a sair de lá? E ele logo respondeu: você não iria acreditar se eu te contasse. Colocou o cigarro na boca e deu uma tragada. Então eu falei: oxe, pois me conte, que agora eu estou curioso. Então o coveiro começou a falar. Eu trabalhava com criações. Tinha porcos, carneiros, galinhas, patos. E também tinha uma plantação de legumes e frutas. E era disso que eu tirava o sustento da minha família. Na época, a minha mulher tinha 2 filhos. Nós levávamos uma vida bem tranquila. Um dia, eu levei algumas verduras e 2 carneiros para vender em uma feira que tinha antigamente na cidade. Eu levei tudo em uma pequena carroça com meu filho e logo vendemos tudo. Mas antes de irmos embora, eu parei em uma bodega para tomar uma bebida. Eu não era de beber muito. Estava lá tomando a minha cachaça e o meu filho comia uma manga em cima da carroça. E foi quando, do nada, 2 homens que estavam lá bebendo começaram a brigar. E um dos homens então falou: pensa que eu não sei o que o teu irmão é? Pensa que eu não sei que era ele levando o meu carneiro nos braços semana passada? E o outro homem respondeu: acho que você tá bebendo tanto que está vendo coisas. Nessa hora, o dono da bodega se meteu entre os dois com o pau na mão e mandou os 2 irem embora. E os 2 obedeceram. Foi um para o lado e o outro acabou voltando e sentando novamente na bodega. O dono então perguntou: que história é essa que você falou sobre o irmão do homem que você estava brigando? E ele disse: olha, o irmão dele vira bicho. Uma noite eu estava em casa e ele passou com o irmão dele em frente ao meu terreiro. Eu estava soltando os meus cachorros quando o irmão dele falou: se eu quiser pegar um dos teus bichos, esses cachorros aí não vai me impedir não. E saíram os 2 rindo. E quando foi na madrugada, os meus cachorros estavam loucos no quintal. Eu peguei a minha arma e quando fui ver, tinha um bicho feio no meu quintal. O bicho era um demônio. Pegou um dos meus carneiros novos e saiu correndo com um deles na boca. Eu tenho certeza que era o irmão daquele infeliz que vira bicho. Os meus cachorros ficaram todos encolhidos no canto da parede e nenhum tentou nada contra aquele bicho. E olha, que os meus cães são cães de caça. O homem continuou falando outras coisas sobre os 2 irmãos, só que eu achei melhor voltar para casa. Era muita história para mim. Eu peguei a carroça e voltei para casa com meu filho. E no caminho, eu acabei encontrando com um homem que estava brigando. Ele estava sentado embaixo de uma árvore com outro homem que eu não conseguia ver o rosto. Provavelmente o irmão dele. Eu nem liguei. Continuei o meu caminho e os 2 ficaram nos olhando passar em silêncio. Cheguei em casa. A minha mulher pediu que eu fosse na casa do meu compadre, que ficava próximo a nós. Ele tinha ido lá mais cedo e disse que precisava falar comigo. Eu fui lá e ele logo foi falando. Ontem eu estava sentado na varanda fumando um cigarro e vi uma coisa andando entre o milho. Era muito grande. E quando andava, o milho abaixava
Eu achei que fosse algum ladrão. Corri, peguei a arma e dei um tiro na direção do milho. E um bicho muito grande saiu correndo, pulou a cerca e se meteu no mato. Eu posso te afirmar com certeza que não era onça. O bicho era muito maior. Acreditei no meu compadre e contei o que tinha visto e ouvido na bodega. Ele ficou espantado e disse que se fosse algum tipo de monstro, ele ia encher de bala. Eu voltei para casa pensando em tudo que tinha escutado naquele dia. E já preocupado, pois eu também vivia de criações. Bem, a noite logo caiu. Era umas 7 da noite quando o meu compadre bateu à minha porta, falando que tinha visto 2 homens entrando na mata. 2 homens estranhos, e me chamou para ficar na tocaia dos 2. E eu fui. E ficamos só eu e ele em cima de uma árvore que ficava entre a minha casa e a casa dele. E qualquer movimento a gente atirava. Era umas 10 da noite mais ou menos e nada acontecia. Eu falei pro meu compadre que era melhor a gente voltar para casa. E foi quando vimos saindo da mata um bicho muito grande. Não era onça, porque nenhuma seria tão grande daquele jeito. Era um animal que nem eu mesmo conseguia identificar. Tinha horas que parecia um cachorro e na outra parecia um tipo de macaco grande. Era uma coisa muito esquisita. A cerca da casa do meu compadre era alta e esse bicho pulou com uma facilidade tão grande que na hora pulamos da árvore e corremos, já que a nossa família estavam na casa. Corremos o mais rápido que deu. E quando chegamos em frente à casa, deu para ver que era um grande cachorro preto que caminhava de lado. Era estranho, pois eu nunca tinha visto um cachorro tão grande. Ele ficou nos encarando e o meu compadre disparou um tiro de espingarda. O bicho deu um urro e pulou para o outro lado da cerca, só que não foi embora. Ficou ali parado nos olhando. Eu nunca tinha visto coisa igual. Onças correm só com o barulho. Só que esse, ele não tinha medo. Ele ficou do outro lado da cerca. E o mais estranho foi que o bicho se levantou e ficou de pé. Atirei na direção dele e ele saiu em disparada pela mata. Entramos em casa e passamos o resto da noite vigiando para ver se ele não voltava mais. E realmente ele não voltou. Pela manhã, contamos para as nossas esposas o que tínhamos visto. E a mulher do meu compadre, ela caiu no choro. E ela disse: "Ele quer o meu filho." O meu compadre tinha uma criança de 10 anos de nascido. E deve ser por isso que o bicho veio 2 noites seguidas. Deve ser por causa da criança, disse o meu compadre. A família do meu compadre ficou na minha casa e fomos para a árvore da noite anterior. E não demorou muito para o bicho chegar. Ele veio da mesma mata que ele tinha saído da noite anterior. E então ele pulou a cerca muito rápido. Continuamos para ver o que ele faria. Ele correu e parou bem em frente à casa. Ficou andando e farejando de um lado para o outro. E depois ele correu para fora da propriedade. E então, não vimos mais a criatura naquela noite. Realmente, ele estava indo lá pelas crianças. O compadre foi passar uns dias na casa da sua mãe, na cidade vizinha. Pelo menos, até a criança ser batizada. Um tempo depois, a minha mulher ficou grávida e decidimos mudar para Manaus. De vez em quando, eu ainda vou na casa desse meu compadre. E da última vez, ele disse que um dos irmãos tinha sido morto a facadas. E o outro, que o povo suspeitava ser o lobisomem, ele tinha ido embora. E dias depois, eu vi os filhos do coveiro que me contou essa mesma história. É incrível o que se pode saber em uma simples conversa. E eu creio que aquele senhor não teria tanta imaginação para criar uma história tão louca.
há 4 décadas, numa pacata cidade chamada Pacajus, situada no interior do Ceará. Eu vivi uma experiência que permaneceu gravada em minha mente ao longo dos anos. Naquela época, eu tinha 11 anos e era o filho único da família. E o meu cotidiano consistia em auxiliar o meu pai nos cuidados com os animais e na lavoura. E aos sábados, a nossa rotina nos levava à feira no centro da cidade, aonde vendíamos animais e verduras. Enquanto meu pai conversava com os compradores, eu aproveitava para explorar a feira e observar as pessoas. Pois morando afastado, eu ficava semanas sem ver rostos diferentes e apreciava a oportunidade de me perder entre desconhecidos. Mas certo dia, próximo a uma barraca de peixes, a minha atenção foi atraída por um senhor sentado e habilmente dedilhava a sua sanfona, enquanto entoava uma melodia envolvente. A sua música me encantou e me aproximei para apreciar o seu talento. No entanto, assim que me viu, ele interrompeu a sua performance e me chamou. Intrigado, me aproximei e ele me questionou como eu havia conseguido sair daquele lugar. Confuso, eu indaguei: sair de onde? A sua resposta gelou a minha espinha. Do inferno, garoto. Ninguém jamais saiu de lá, que eu saiba. Confuso, eu não soube o que responder. E o homem continuou a me interrogar sobre o encontro ocorrido uma semana atrás. Alegava que éramos conhecidos, mas eu não tinha memória alguma daquele homem. E em meio à minha confusão, eu fui chamado pelo meu pai, que estava a alguma distância. Eu corri até ele e apontei para o misterioso sanfoneiro. Mas quando meu pai olhou naquela direção, o homem havia desaparecido como fumaça. Dias se passaram e a experiência inusitada se desvanecia da minha mente. No entanto, em uma manhã como outra qualquer, enquanto ajudava o meu pai nos afazeres matinais, eu fui mordido por uma cobra coral, enquanto cavava a terra para retirar algumas raízes de mandioca. O veneno da coral é mortal e ataca o sistema nervoso central, deixando pouco tempo para a vítima. Estávamos longe de qualquer posto médico e a minha mãe preparou um chá feito com caule de cipó de tacuá, na esperança de retardar os efeitos do veneno. Desmaiado e à beira da morte, eu fui levado a uma vizinha que era conhecida por sua habilidade de curas e artes ocultas. Ela realizava rezas, e segundo a sua crença, tinha o poder de curar até picadas de cobras venenosas. E quando cheguei a ela, a sua expressão denunciou meu estado crítico, e ela afirmou que o atraso em me trazer poderia ser fatal. Apenas ervas e rezas não seriam o suficiente. Eram necessários trabalhos espirituais, pois o meu espírito estava prestes a deixar este mundo. Eu lembro-me de acordar no exato local onde fui picado, em uma noite sombria, o céu avermelhado e um vento quente e turbulento criavam uma atmosfera sinistra, e tudo parecia distorcido e mórbido. A terra macia parecia me puxar. Casas de madeiras sombrias apareciam ao meu redor, e sombras misteriosas se moviam entre elas. Ouvia batidas de asas, risadas e vozes indistintas. Assustado, eu corri sem rumo pela estrada, e logo ouvi trotar de cascos de cavalo. Um cavaleiro se aproximava, mas algo estava terrivelmente errado. O cavalo exalava uma fumaça que lembrava baforadas, e os seus olhos eram vermelhos como brasas ardentes. O cavaleiro alto e enigmático, vestido com um chapéu e uma capa preta, ele não me deu atenção e seguiu seu caminho. Segui o cavaleiro até um ponto, onde havia uma árvore imensa, possivelmente um juazeiro, que servia como referência. O cavaleiro desmontou e deixou seu cavalo junto a outros
igualmente perturbadores. Ele então entrou em uma taberna iluminada por velas e lampiões, onde uma música hipnotizante ecoava, tocada por um homem com uma sanfona. Adentrei o lugar e fui surpreendido por uma festa animada, onde todos tinham uma tonalidade avermelhada em suas peles, dançavam, bebiam e conversavam intensamente. A música, embora familiar, era ao mesmo tempo estranha, como se viesse de um lugar distante e esquecido. Aproximei-me do sanfoneiro e, ao vê-lo de perto, percebi que não era mais vermelho. Interrompi a sua música e questionei-o sobre aquele lugar, e ele respondeu com uma estranha naturalidade, afirmando que eu não deveria estar ali, pois aquele lugar era o inferno. Confuso com a situação, o sanfoneiro me olhou com espanto e indagou: "Eu te conheço, garoto?" Respondi prontamente: "Sim, você é o sanfoneiro da feira. E como eu faço para ir embora desse lugar?" A sua resposta me deixou assombrado. "Não tem como ir embora daqui não. Na verdade, você nem deveria estar aqui." E eu observei com horror que todos ali no salão de dança tinham cascos de bode em vez de pés. A atmosfera sombria tornou-se ainda mais intensa quando uma figura bizarra com cascos, pequenos chifres na testa e uma pelagem marrom apareceu. Ele me interrogou sobre a minha presença, mas o sanfoneiro interveio, alegando que eu era o seu filho e não deveriam me fazer mal. O ser misterioso olhou-me com olhos negros penetrantes e ordenou que eu bebesse um líquido quente. E ao tentar segurar o copo, a minha mão se queimou. Então acordei em minha própria cama, com a minha mãe ao meu lado. Eu contei a ela tudo o que havia acontecido, mostrando a queimadura em minha mão como prova. Ela ficou assustada, mas atribuiu tudo a um sonho causado pela picada da cobra. Entretanto, a minha memória era vívida demais para ser ignorada. Os dias se passaram e eu retomei a minha rotina, redobrando os cuidados para evitar qualquer encontro indesejado com cobras. E no sábado seguinte, eu retornei à feira com meu pai, e quando ouvi o som da sanfona ecoando na barraca de peixes, eu virei para ele empolgado e exclamei: "Olha, pai, é o sanfoneiro do meu sonho." Intrigado com toda essa história, o meu pai decidiu me acompanhar até o músico, e naquele momento eu não pude conter a minha curiosidade e perguntei ao sanfoneiro sobre o lugar que eu havia visitado. Ele confirmou sem hesitar: "Aquele lugar era o inferno, garoto." Eu, ainda assombrado, surgiu em minha mente outra pergunta intrigante: "Como você sabia que eu estava lá desde o nosso primeiro encontro?" O sanfoneiro respondeu com uma explicação surreal: "No inferno não existe tempo. 2 dias nesse mundo é apenas 1 hora lá." Perguntei sobre a criatura que me ofereceu o copo com a bebida ardente. O músico sorriu de forma irônica e disse: "Ele era o próprio capeta." E mesmo com todas as evidências, o meu pai relutou em acreditar, ou talvez preferiu fingir que não acreditava. E a história, por mais absurda que pareça, era real. Porém, uma coisa estava clara: eu esperava nunca mais retornar para aquele lugar, o inferno. A experiência bizarra permaneceria gravado em minhas memórias como um aviso de um mundo sombrio e desconhecido que poderia cruzar o nosso a qualquer momento. Boa noite. Boa noite, eu me chamo João Pedro, sou de Passatempo em Minas Gerais. E aqui onde eu moro tem uma ruína de uma fazenda abandonada, onde quem mora por perto
diz que escuta barulhos e gritos de se passar a noite acordado. Eu mesmo às vezes tenho a impressão de ouvir coisas estranhas à noite. E este lugar fica próximo de onde eu moro e também é próximo da estradinha que é usada por muitos moradores, a antiga Estrada Real. Eu não fazia ideia do porquê a fazenda Campo Grande havia sido abandonada, mas uma vez, conversando com um morador mais antigo, ele me falou sobre uma lenda que eu juro que eu não sabia que existia ali. O meu pai, Zé Carlos, que morou aqui desde criança, ele falava que trabalhava para um comerciante de queijos e tinha que levantar muito cedo para ir para o trabalho. Ele reunia a gente na sala todas as noites e perguntávamos se sabíamos dizer que ruído era aquele. Era um barulho estranho que vinha de longe, parecia com sussurros de uma multidão, mas que era bem difícil de definir. Ele dizia para a gente que aquilo era o cortejo dos mortos condenados. Mas nós só viemos a entender direito essa história quando ficamos mais velhos. Eu mesmo não fazia ideia das lendas que corriam por ali. O meu pai conta as coisas que ele viu no mato e nessa estradinha que eu pegava para o trabalho. O meu pai sempre foi um homem muito corajoso. Ele vinha uma vez por essa estrada muito cedo, antes do sol nascer. E como ele ia trabalhar a pé, tinha que acordar mais cedo para poder se adiantar e não chegar atrasado. O caminho que ele fazia passava em frente a essa fazenda abandonada, e ele contou uma vez que estava passando em frente a ela, quando começou a ouvir um barulho como se fossem muitos homens trabalhando. Eram risadas, gritos e também barulhos de chicote. Ele sabia que a fazenda era abandonada há muito tempo, mas aquele barulho despertou a sua curiosidade para saber o que estava acontecendo ali. E quando passou perto do lugar, ele olhou para a ruína, mas não viu absolutamente nada no que restou da casa grande. Eram apenas barulhos de gritos e o falar de vários homens. Ele ficou observando para ver se via os donos das vozes, porém, ele não viu ninguém nem próximo do lugar. Um arrepio subiu pela sua espinha e ele continuou seu caminho. E como eu havia dito, tinha um morador mais antigo no local que contou outras histórias macabras sobre aquele lugar. O senhor dizia que tudo aquilo acontecia por causa de um trato que o dono fez com um sujeito mau caráter. Décadas atrás, um fazendeiro que morava em outra localidade havia comprado aquelas terras e saiu em busca de trabalhadores para construir uma casa naquele lugar. O homem encontrou algumas pessoas, porém, pelo prazo que ele queria a casa pronta, ninguém aceitou trabalhar para ele, mas teve um que aceitou o serviço. E esse homem, ele prometeu que terminaria tudo em apenas 6 meses. E também exigiu que o patrão lhe desse mais outra quantia em dinheiro. O dono da fazenda aceitou o acordo e deu o dinheiro suficiente para que ele comprasse o material e pagasse os trabalhadores. Todos duvidaram daquele sujeito e desconfiaram que ele com certeza enganaria o patrão e fugiria com o dinheiro. Mas se prevenindo contra isso, o fazendeiro contratou uns cabras para vigiá-lo caso ele não cumprisse a promessa. E quando estava faltando apenas um mês, a construção estava longe de acabar. O cabra, ele sabia que seria punido caso não cumprisse com a sua promessa e estava desesperado com a situação. E foi então que ele teve a ideia de fazer um pacto com o diabo. O sujeito fez um pacto, dando a sua alma em troca de que o capiroto terminasse o serviço dentro do prazo que ele tinha acertado. E foi então que o bicho aceitou, e dizem que ele botou um batalhão de coisas ruins para trabalhar na construção à noite.
E quando o sujeito viu que no dia seguinte a construção havia avançado, ele cuidou de demitir os outros trabalhadores e ficou com o restante do dinheiro. O tempo foi passando e cada vez mais a construção avançava. O sujeito observou que a casa grande estava quase terminada e bolou um jeito para não perder a alma e ir para o inferno. Ele havia enganado os vivos e agora iria enganar o rei dos mentirosos. Em um certo dia, ele foi até a construção e pegou um tijolo e escreveu uma frase com carvão dizendo que quem colocasse aquele tijolo na parede assumiria que Deus é o Todo-Poderoso. O tempo foi passando e em uma noite, um dos capetas acabou encontrando o tijolo e leu a mensagem na hora. E o tinhoso ordenou que os seus demônios voltassem com ele para o inferno. E reza a lenda que o sujeito conseguiu enganar o cão, entregou a obra no tempo que prometeu. E quando o patrão viu aquilo, ele ficou muito surpreso e deu outra quantia em dinheiro como prometido. O problema foi que todas as noites uma multidão de vozes visitavam a casa grande e atormentavam os moradores dela. Dizem que o fazendeiro conseguiu se livrar das assombrações, mas com o tempo toda a sua família adoeceu e ele acabou abandonando tudo. O senhor que me contou essa lenda dizia que chegou a ver vários vultos à noite naquela casa. Ele falava que a casa não desmoronou sozinha e todas as noites os capetas desmontavam partes da casa para levar com eles o que lhes pertenciam. E todas as noites, os murmúrios dos condenados trabalhando naquele lugar podia ser ouvido à distância. Alguns diziam que aquilo era o barulho do vento batendo nas árvores, na mata, e que as pessoas imaginavam coisas. Mas aquele senhor conhecia muito bem a floresta e dizia que não apenas ouvia, como uma vez ele mesmo chegou a ver. Ele contou que em uma noite ele voltava a cavalo pela estrada e viu pessoas trabalhando naquele lugar, carregando telhas e tijolos para dentro da mata escura. O senhor abaixou a cabeça e continuou seu caminho, mas quando passou totalmente dali, ele sentiu de olhar para trás para ter certeza. E quando olhou, ele não viu mais nenhum sinal daquelas sombras que ele tinha visto. Então, ele não teve dúvidas que tinha visto algo de outro mundo. E para complementar a história, ele falou outro caso ainda mais assustador. Havia uma pessoa que ele conhecia bem e que visitava a sua casa. O senhor se chamava José Arthur. Ele disse que a lenda era sim verdadeira. E o José Arthur, ele também viu vários homens trabalhando naquele lugar. Ele deu certeza que aquilo não era coisa desse mundo, pois viu com os próprios olhos que os homens não possuíam pernas. Ele dizia que voltava tarde da noite da casa de um compadre e ouviu de longe as vozes de pessoas ali, e assustado com tudo aquilo, ele reduziu seus passos e passou bem quietinho pelo canto da estrada. E quando estava próximo da casa grande abandonada, ele conta que via de longe a forma dos homens, mas não via eles tocarem o chão. Era como se eles não tivessem nada da cintura para baixo, e quando percebeu que aquilo era uma assombração, ele correu dali o mais rápido que pôde, e quando os dois se encontraram, ele falou tudo o que tinha visto. Hoje em dia, o lugar que fica a casa grande ainda está lá no mesmo lugar, e nunca mais ouvi nada que tenha acontecido com alguém por ali. Mas em noites de lua cheia, eu tenho a impressão de escutar alguma coisa que o vento traz. Boa noite, me chamo Juliene.
Esse fato que eu vou relatar aconteceu quando eu morava na zona rural de Brejo do Amparo, em Minas Gerais, próximo a Januária. Passava noites inteiras ouvindo relatos de causos e assombrações contados pelos meus pais e avós. Até mesmo os vizinhos contribuíam com as suas próprias experiências sobrenaturais. As conversas no terreiro de casa se estendiam até altas horas, e eu, ainda criança na época, costumava ir dormir tremendo de medo. Brejo do Amparo era uma região difícil para se viver naquela época, início dos anos 90. O meu pai trabalhava incansavelmente, saindo de madrugada para cortar lenha e arar a terra. A minha mãe se esforçava ao máximo para nos alimentar, criando galinhas para botar ovos ou para vender e obter algum dinheiro. Na época, eu tinha cerca de 10 anos e tenho lembranças vívidas de toda aquela rotina. Quando minha mãe precisava ajudar o meu pai na colheita de feijão ou milho, os meus 2 irmãos mais novos e eu, um de 8 e o caçula de 4 anos, íamos passar o dia na casa da nossa tia, que morava um pouco distante. Os meus irmãos pareciam uma escadinha, eu a mais velha com 10 anos, seguida pelo de 8 e o mais novo com 4. E naquela época, eu era bastante ingênua. Em uma dessas visitas à casa da minha tia, a minha mãe nos deixou pela manhã e seguiu para a roça para ajudar o meu pai. E enquanto brincávamos com os brinquedos feitos de frutas típicas do sertão, a minha tia estava ocupada com as suas tarefas domésticas e o meu tio havia saído. O dia passou normalmente e minha tia estava ocupada, então não ligou muito para o que eu estava fazendo. E por volta do meio-dia, paramos para almoçar e a minha tia retornou às suas atividades. E enquanto eu brincava com os meus irmãos na lateral da casa, eu vi uma senhora desconhecida caminhando pela estrada. Ela tinha um sorriso de canto a canto, o que me deixou intrigada, pois eu nunca a tinha visto antes. Era uma senhora de cabelos desgrenhados, pele morena e um vestido azul desgastado. O seu sorriso parecia indicar que ela nos conhecia há muito tempo. Eu parei de brincar e a observei enquanto ela seguia pela estrada, desaparecendo atrás de um pequeno monte de terra. E naquele momento, eu imaginei que ela fosse alguma conhecida da minha tia e não me preocupei muito. Mais tarde, relatei o ocorrido à minha tia, dando detalhes sobre a senhora que vi. Ela ficou surpresa, fez algumas perguntas para tentar identificar a mulher, mas concluiu que provavelmente era alguém que morava mais adiante na estrada e não deu muita importância ao assunto, já que estava ocupada. Ela nos ajudou a tomar banho e nos preparou para voltar para casa. Minutos depois, eu perguntei à minha tia quando ela nos levaria de volta, mas ela disse que estava ocupada e esperaria o meu tio chegar para nos levar. Eu, com os meus 10 anos, me ofereci para levar os meus irmãos, alegando conhecer o caminho de cor. Ela, talvez por me considerar uma criança crescidinha, concordou e eu aceitei o desafio. A minha tia estava ouvindo música no seu velho rádio a pilha, enquanto preparava a comida para a janta. A distância até a nossa casa não era grande, mas o suficiente para um acontecimento inesperado. Caminhávamos pela estrada de terra quando cheguei a uma bifurcação. Continuei pela estrada que achei correta, mas logo me vi perdida. A sensação de desespero tomou conta de mim, mas continuei andando, acreditando que logo chegaríamos em casa. Em determinado momento, eu avistei novamente a senhora mais à frente na estrada, e isso me tranquilizou. E continuei seguindo-a, com os meus irmãos me acompanhando em silêncio. A senhora caminhava à nossa frente com o seu sorriso, enquanto a noite caía. E nós seguíamos sem questionar. Por um longo período, ela liderou o caminho, até que entrou em uma mata, à beira da estrada, e nós a seguimos. A senhora parou,
virou-se para nós e começou a perguntar se eu era responsável pelos meus irmãos. Neste momento, o seu sorriso desapareceu e se tornou um sorriso maligno. Eu senti um arrepio de medo. Pensei que algo ruim estava prestes a acontecer. Respondi que quem cuidava de nós era Deus. A senhora soltou uma risada assustadora e nesse momento eu percebi que das suas mãos saíam garras. Eu gritei desesperada chamando pelo meu pai que estava procurando por nós na mata. A senhora saiu correndo em uma velocidade impressionante e desapareceu. Corremos em direção ao meu pai, que nos levou para casa em segurança. Eu chorei profundamente naquela noite e o meu irmão mais velho veio me perguntar se eu também tinha visto algo estranho na senhora. Eu respondi que não e o encorajei a esquecer o que ele tinha visto. No dia seguinte, a minha tia veio até a nossa casa e explicou que não se tratava da senhora que ela conhecia, que morava próximo a ela, e que eu devia ter visto outra pessoa. Anos mais tarde, eu e os meus irmãos já mais velhos recordamos o incidente e descobrimos que apenas o meu irmão mais velho viu a verdadeira forma daquela senhora, que era o próprio Coisa Ruim. E para mim e o meu irmão mais novo, ela parecia uma pessoa comum. Nunca conseguimos entender o que aconteceu naquela noite e evitamos ficar sozinhos em locais com matas até hoje, com medo de que aquela senhora com pés de bode volte para nos assombrar. O que aquela coisa queria com a gente, eu não faço a menor ideia. Boa noite. Olá, o meu nome é Francisco, tenho 67 anos e o que irei contar aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Eu lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. Foi um fato que marcou muito a minha infância. É uma coisa difícil de se explicar, mas eu que vivenciei todos os fatos, eu sei muito bem como foi passar por aquele momento. Até parece um filme de terror, mas é a pura verdade. Bem, então vamos à história. O ano era 1963. Eu tinha por volta dos meus 10 anos de idade, sendo o irmão mais velho da casa. Na casa moravam os meus irmãos mais novos, a minha mãe e eu. Nós sempre tivemos uma vida simples e muito complicada. A minha mãe sempre chegava embriagada em casa e quebrava os poucos móveis que tínhamos na casa. E muitas vezes ela até chegou a me espancar. E quase agredia o meu irmão, também de 7 anos na época. E se não fosse eu para o proteger, ela o teria espancado também. Bem, houve um tempo que a minha mãe era uma mulher muito amorosa e simpática. Mas em uma época de nossas vidas, quando meu pai foi embora morar com outra mulher, ela simplesmente mudou. E tudo de ruim passou a acontecer. Ela se tornou uma mulher agressiva e alcoólatra. Mas de repente, tudo isso mudou. Ela largou o álcool e voltou a ser uma boa pessoa após a vinda de um novo padre para a cidade. Nós nunca tivemos o costume de ir para a igreja, mas a minha mãe, toda semana ela estava na missa e o padre estava a ajudando a melhorar. Dava para perceber que ela gostava muito daquele padre. E não demorou muito para rolar boatos na cidade de que esse padre era safado e mulherengo. Inclusive, existia uma tal mulher do padre. Bem, logo essa fofoca se espalhou, pois a cidade era muito pequena. Mas até então,
eu não havia me tocado que essa mulher era simplesmente a minha mãe. Sim, a minha mãe, ela estava tendo um caso amoroso com o padre. Ela tinha o costume de sair todas as noites quando dormíamos, mas em uma certa noite eu decidi segui-la e fui escondido. Ela nunca disse para onde ia e nem o que fazia. Bem, depois de uns 10 minutos que eu estava a seguindo, eu a vi entrando na pequena capela da igreja. Eu fiquei muito confuso, pois o que ela faria lá às 11 horas da noite? Bem, eu fui com cuidado até a brecha da porta, e quando cheguei lá, eu não podia acreditar no que estava vendo. A minha mãe estava aos beijos com aquele padre. Eles logo tiraram as roupas e começaram a transar loucamente. Eu fiquei traumatizado com a cena e voltei chorando para casa. No dia seguinte, quando a minha mãe chegou, eu nem olhei na cara dela durante todo o dia. Tamanha foi a vergonha que eu estava sentindo dela. E como eu estava nervoso, eu fui para a rua esfriar a cabeça e até joguei bola com os meus amigos. E quando eu chego na roda para ver o que os meninos estavam falando, todos eles comentavam sobre um cavalo negro que passava relinchando nas estradas desertas. Eles falavam que era um cavalo alto, com uma tocha no lugar da cabeça, e ao longe ele gritava como se fosse grito de várias mulheres, e de perto ele simplesmente relinchava. Na hora eu até ri, mas os meus amigos ficaram com um olhar sério, e todos eles me encaravam, e daí me contaram que o pai de um deles haviam visto essa criatura nas madrugadas. Eu fiquei meio confuso e logo mudei de assunto. Mais tarde, eu voltei para casa, ainda muito atordoado com aquela situação, e quando chego na cozinha, eu vejo a minha mãe com uma garrafa de cachaça na mão, me xingando e me humilhando, falando que eu pagaria caro por ter a seguido na noite escura e que o meu castigo não passaria daquela noite. Eu já tinha entendido do que ela estava falando e com raiva eu falei tudo o que tinha para falar na cara dela. Piranha, sem vergonha, safada, é por isso que o meu pai te largou. Ela, com muito ódio, me deu um tapa na cara, falando que eu era imundo que nem o meu pai. Então eu saí de casa chorando, pois não estava mais aguentando todo aquele sofrimento que estava passando. Eu fiquei sentado no banco da rodoviária vendo TV, e horas depois anoiteceu. Eu nem havia voltado para casa. Eu não queria mais olhar na cara daquela mulher, e a minha vontade era de entrar em um ônibus sem destino e me perder no mundo. Aquela era uma noite de lua cheia. Eu saí da rodoviária e fui para a praça, onde costumava me reunir com os meus amigos, e logo estava deitado em um banquinho que ficava naquela praça, pois não havia nenhum outro lugar para ficar. E como eu durmo cedo, eu logo cochilei, e foi quando ao longe eu comecei a escutar um trotar de cavalos e gritos. Até então eu não me assustei, pois todo mundo nas redondezas criavam cavalos, mas aquele trotar foi se aproximando, e junto com ele começou a soar gritos horríveis de mulheres, como se tivesse em tormento. E então eu avistei um cavalo preto muito grande com uma labareda de fogo muito forte ao redor do pescoço. Não parecia um fogo comum, pois o fogo clareia tudo em volta, e aquele fogo parecia clarear apenas aquela criatura. A coisa vinha trotando em minha direção em uma velocidade absurda, e se eu continuasse ali parado, provavelmente morreria por aquele demônio me pegar. Eu não pensei duas vezes e subi rapidamente em uma árvore próxima de mim, e aquela coisa ficou a rodeando, soltando gritos e dando coices na árvore. Aquilo sem dúvida queria a minha morte, mas para a minha salvação, eu vejo o meu vizinho passando. O vizinho era um ex-policial militar. Ele trabalhava de guarda noturno de bairro, aqueles que andam de moto com um apito, mas naquela época era de bicicleta. Ele pegou a sua arma e disparou 3 vezes contra aquela égua com cabeça de fogo.
Então aquela égua enorme com uma tocha na cabeça, ela saiu correndo pela rua deserta e escura. Os gritos e a tocha foram se afastando até sumir completamente. Aquele senhor que me salvou a vida, ele me acolheu naquela noite. E no outro dia, ele me contou que conhecia a minha avó, que morava em outra cidade. Então, ele tirou eu e os meus irmãos de casa. E como ele era daqueles policiais raiz, ele ameaçou meter um tiro na cabeça da minha mãe se ela tentasse impedi-lo, pois ele sabia que ela era a mula sem cabeça. Eu e os meus irmãos fomos todos morar com a minha avó. E dias depois, eu fiquei sabendo que a minha mãe havia parado no hospital com 3 perfurações de tiro na barriga. Porém, ela não havia resistido e morreu sem ninguém ao seu lado. Ela pagou pelas suas maldades que havia cometido em vida, e mesmo ela tendo mudado completamente e tendo me humilhado diversas vezes, eu a amava, pois ela era a minha mãe. Agora, quanto àquele padre, bem, ele sumiu no mundo logo depois que a minha mãe faleceu, e ninguém mais soube onde ele foi parar. Bem, reza a lenda que cada grito que ecoa da mula sem cabeça é referente a cada mulher que o padre teve um caso e virou mula. Essa é a história da minha vida. E se não tivesse sido o Tininho, o senhor daquela noite, e a minha avó para cuidar de mim, eu não estaria aqui contando a minha história. Eu sei que tudo isso parece coisa de filme, mas não é. Pois até hoje eu carrego cicatrizes que a minha mãe deixou em meu corpo enquanto me agredia. E isso eu tenho como prova. Boa noite. É você, Satanás! Olá, Fael. Eu me chamo Carla. Tenho 42 anos e prefiro não revelar a cidade onde esse fato aconteceu. Mas eu posso dizer que foi na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu nasci nessa cidade e tinha uma melhor amiga desde os 9 anos de idade, que vou chamar aqui de Maledite. Ela era de condição humilde e a sua casa era toda reformada com móveis do ferro velho, mas a vida da família dela era toda errada. A mãe era envolvida com tráfico e o companheiro era ex-presidiário, condenado por tráfego e por assassinato. Mas lembrando que eu e a minha família desconhecíamos esses fatos. E quando nos tornamos amigas, eu tinha 9 anos, ela já com 10, e tinha um irmão de 3 anos, chamado Maledito. Eu era de classe alta, o meu pai era dono de uma high school no Canadá e CEO de uma empresa de marketing, e os seus projetos eram vendidos e divulgados com anunciantes no Facebook e Instagram, e também com youtubers famosos, que prefiro não falar o nome. Mas depois que ele se separou da minha mãe, ele foi morar no Canadá e fundou outra high school por lá, e nunca deixou de nos dar assistência. A Maledite e eu nos tornamos melhores amigas, e a nossa amizade funcionava assim. Eu tinha um iPhone 5, e assim que lançava o 6S, eu dava o 5S para ela. E sempre que lançava um iPhone, eu dava o meu antigo para ela. Ela estudava gratuitamente na melhor high school da minha família, mas ela parecia não dar valor aos estudos, e no fim sobrava tudo para mim. Eu fazia dupla com ela e também fazia os para casa dela, tudo para minha mãe achar que ela estava indo bem na escola. Eu também convenci o meu pai a dar uma mesada para ela, devido às supostas notas no colégio. O meu pai mandava para mim R$1.000 de mesada toda semana e ela ganhava 1.000 por mês, o que ajudava muito a família dela. Porém, o tempo foi passando e ela sempre foi uma amiga leal, mas pelo olhar que ela demonstrava, eu já sentia que ela tinha inveja de mim. E outras garotas sempre me alertavam que a Maledite não era a minha amiga verdadeira. E quando eu estava com 18 anos, o irmão dela, que chamarei aqui de Dudu, estava com 13. O convívio
fez eu reparar muito nele. Ele era moreno claro, de cabelo liso, lembrando que ele e a Maledite dividiam o mesmo quarto. E certa vez, eu estava esperando a Maledite no quarto, pois ela havia descido para o andar de baixo para receber um iFood. O irmão dela estava no banho e não sabia que eu estava no quarto. Ele já chegou totalmente nu, e mesmo eu com 18 anos e ele com 13, quando eu vi aquela manjuba gigante, o meu corpo inteiro começou a tremer e ainda estava meio ereto. Ele pediu desculpas e colocou a toalha e eu fiquei sem respostas, pois eu nunca tinha visto aquilo pessoalmente, mas eu tenho certeza que ele fez de propósito. E a partir daquele dia tudo mudou. Eu não conseguia tirar o maledito da cabeça, eu estava apaixonada. Então arquitetei um plano. Mandei mensagem no Instagram dele perguntando se ele sabia formatar o meu notebook. Ele disse que não, mas eu insisti. E como ele tinha um computador, eu pedi que ele viesse para me dar uma ajuda, somente me orientar em algumas coisas. E ele topou, mas parecia não estar muito afim. Eu sabia que ele gostava de bebidas alcoólicas, então eu misturei um remédio chamado Melzin na bebida e ofereci a ele. O resultado não foi outro. Eu pude perceber ele totalmente ereto em pouco tempo. Então eu disse para ele ficar à vontade olhando o problema do notebook, que eu tomaria um banho. Só estávamos nós dois sozinhos em casa. E quando entrei para o quarto, quase desmaiei quando o vi com aquela enorme manjuba para fora, acariciando, como se me esperasse. Eu tirei a toalha e transamos loucamente, por 3 vezes seguidas. Ele implantou o seu sêmen em mim. Ele estava sem nenhuma proteção e eu achei que não seria nada demais. Porém, com o tempo, eu descobri que estava grávida do maledito. Isso foi um escândalo na cidade. A irmã dele, a Maledite, não levou em consideração a nossa amizade de anos e me xingou dos piores palavrões possíveis. E assim terminamos a nossa amizade. Até pensei em tirar o bebê, mas o maledito me convenceu do contrário. Essa era a chance deles terem parte na herança da minha família, que de fato éramos muito ricos. Mas com o tempo, eu descobri a fúria da Maledite. Ela gostava de mulheres e estava apaixonada por mim. Até chegou a nunca mais falar com o próprio irmão. O tempo passou e tive um menino, o qual deu o nome de Caio. E apesar de o pai ser moreno, ele era branquinho de olhos verdes, mas o maledito me via apenas como uma diversão. Ele saía para a rua, ficava com várias putas e voltava para casa bêbado. E quanto mais ele fazia isso, mais eu caía aos seus pés. Parecia um feitiço, eu não sei explicar. E só depois de 6 anos, ele com 18 e o Caio com 6, que ele pareceu se importar mais com a criança. Passou a se aproximar de mim, mas brigávamos muito. E nessa época, eu já tinha uma casa de praia em Arraial do Cabo e vivia lá com o Caio. O maledito, como sempre, foi vagabundo, nunca gostou de trabalhar, se mudou para a minha casa e eu pedia que ele ajudasse na empresa, mas ele se achava o próprio dono da empresa. Mandava em todos os funcionários, colocava outros para fazer o trabalho dele e recebia cerca de 50 mil por mês, fora o que ele desviava. Fazia comprovantes falsos de compras, de estoques de produto, mas esses produtos sempre estavam em falta. Então, ele colocava a culpa em algum funcionário e mandava embora para o caso ser encerrado. Ele saía sempre com um carro importado, chegava fedendo a álcool e perfume de mulheres do job. E por um certo tempo, ele passou a frequentar a Igreja Batista. E para batizar, ele precisava se casar comigo. Então nos casamos e ele pareceu mudar de atitude por um tempo, mas era tudo fingimento. Ele passou a ser uma pessoa pior, e quando ele já estava com 23 anos e o nosso filho com 10,
ele sempre levava o Caio para acampar e dizia que era uma aventura entre homens, onde eles caçariam na mata e que a minha presença só atrapalharia. Eu deixei, mas o que eu descobri mais tarde é que ele abusava do nosso próprio filho. E isso aconteceu com o Caio, dos 10 anos até os 14. Eu descobri que o Caio sempre tentava recuar as investidas dele, depois de perceber que aquilo que o pai fazia com ele era errado. Mas o maledito procurou um feiticeiro sem escrúpulos e fez uma amarração. Isso mesmo, uma amarração para fazer um adolescente se apaixonar por ele. O Caio nunca mais foi o mesmo. Passou a me responder, não me respeitava, só fazia o que o pai queria. O maledito tinha o costume de levantar todas as noites, e como ele deixava a TV do andar de baixo ligada, eu achava que ele estava vendo TV. Até que um dia levantei e fui procurá-lo, e ele não estava lá. Mas quando fui no quarto do Caio, eu peguei os dois nus, que com muita dor no coração de lembrar, eu voltei que usar essa palavra aqui, Fael. Eles transavam loucamente. Essa é a palavra mais adequada para não descrever o fato. Eu xinguei o maledito, mandei ele ir embora da nossa casa e quase bati nele. Mas a resposta dele foi: essa casa é nossa, somos casados com comunhão de bens. Eu denunciei ele e no dia do julgamento, as pessoas da igreja batista, que ele era muito generoso, deram falso testemunho sobre mim. Disseram que eu era histérica, tomava remédios controlados, abusava mentalmente do Caio. E o advogado do maledito disse que tudo aquilo era invenção, para que eu ficasse com tudo e o maledito fosse preso. A minha única testemunha era o Caio, mas o meu próprio filho negou tudo. Disse que eu tomava um remédio chamado clonazepam com altas dosagens e misturado com bebidas alcoólicas. E também eu tinha surtos psicóticos e alucinação, o que era mentira. Bem, de fato eu tomava esse medicamento, mas eu nunca tomei com álcool. Resumindo, o maledito foi inocentado, já que o Caio, com apenas 14 anos, poderia responder sobre os abusos do pai, mas o meu próprio filho alegou que era eu que abusava dele e disse que eu dava banho nele até os 13 anos. Eu confirmei esse fato, mas o motivo era que ele chegava em casa alcoolizado e fedendo a vômito. E 13 anos foi a mesma idade que o maledito tinha quando eu fiquei grávida dele. Tudo conspirou contra mim. Meu mundo girava, a minha cabeça não funcionava direito e na próxima audiência eu tomei um clonazepam, como de costume, para dormir. A irmã do maledito apareceu, fingiu que queria me ajudar e disse que ficou todo esse tempo sem falar comigo porque sabia como era a personalidade do seu irmão. Então ela me ofereceu uma dose de vinho. Eu já dopada, aceitei. Mas o que eu não sabia era que o vinho estava batizado para me deixar mais dopada e sem coordenação motora, para parecer que eu estava drogada. E quando acordei, eu estava atrasada para a audiência. A audiência era online, mas todos os júris perceberam que eu estava dopada. O veredito não foi diferente. Por 4 votos a 1, o pai foi inocentado e ganhou a guarda do Caio. Ele pediu o divórcio e ficou com quase tudo. Grande parte da empresa, das casas e de todo o patrimônio que eu construí com a ajuda do meu pai. E só de patrimônio ele ficou com mais de 130 milhões. E o mais valioso de tudo, a guarda permanente do Caio. Bem, o Caio era o meu único herdeiro, e eu só poderia passar o dia com o Caio a cada 15 dias. Mas mesmo assim, ele recusava olhar na minha cara. A minha vida estava de cabeça para baixo. Havia perdido grande parte do meu patrimônio. O meu filho tinha um relacionamento com o meu ex-marido. E pior, o meu ex-marido tinha a guarda legal dele.
e todos me viam como louca. Até mesmo a minha família queria me internar. E foi quando eu decidi acabar com tudo. Estava decidida a tomar uma superdosagem do remédio e acabar com todo o sofrimento. Bom, e foi aí que eu encontrei a luz no fim do túnel. Pelo Instagram, eu encontrei um pai de santo que parecia ser muito sério, mas às nossas primeiras consultas, ele me xingou e recusou fazer qualquer tipo de trabalho para me ajudar, pois eu queria o meu filho de volta, e ele disse que aquele não era o meu filho, mas o filho do próprio diabo, e que se eu quisesse a sua ajuda, ele iria dar um fim no maledito, na irmã do maledito, e deixar uma entidade atormentar o meu filho até o dia que ele se arrependesse de verdade e me pedisse perdão por tudo. Ofereci ele uma quantia generosa de dinheiro, mas ele não cobrou nada além do combinado, o que não chegava nem a 25% do valor que ofereci. O primeiro passo era a purificação, pois os irmãos maleditos haviam feito uma magia de morte, e fazia total sentido, pois todos os dias eu pensava em dar cabo em minha vida. Então, Fael, se eu estava fazendo papel de louca, eu resolvi foi ser louca mesmo e partir para a bruxaria. E na primeira etapa da purificação, eu deveria passar 15 dias na casa do pai de santo, que chamarei aqui de Carlos. Nesse processo, eu tomei banho com diversas ervas, bebia várias porções diárias, e depois do banho, eu tinha que dormir nua onde ficavam as entidades. Passei por uma série de rituais, até mesmo caminhando sobre brasas, e juro que eu não sentia nada, e não tive sequer uma queimadura no pé. Eu fui melhorando, e quando deu os 15 dias, já estávamos prontos para agir contra os maleditos e contra o meu próprio filho, que me traiu quando eu mais tentei ajudá-lo. A primeira a cair seria a Maledite. O ritual foi o seguinte: preparamos uma oferenda com o nome dela e foto. Então deixamos a oferenda, que era cachaça, charuto, arroz, frango e um recipiente com sangue de galinha. Colocamos na mata e o Carlos pediu que eu não olhasse para trás. Então, quando escutei um barulho mexendo entre os galhos das árvores e aquelas patas que pareciam de cavalo, eu me assustei e olhei para trás. E juro que vi um bode negro saindo do mato, caminhando igual uma pessoa sobre duas patas. Ele bebeu a cachaça, fumava o charuto e comia da oferenda. Eu fiquei paralisada, e foi quando ele me olhou com os olhos vermelhos, totalmente demoníacos, até o Carlos me sacudir e fazer eu voltar para a realidade, e me xingando em seguida. Sim, o Carlos era bem ignorante, mas depois eu fui entender que ele era sincero e não mascarava nada. Seu sim era sim e o seu não era não. Estava feito. O Carlos disse que o resto era com ele e que eu podia voltar para casa. Eu não estaria sozinha, pois viria um homem de longe para me ajudar. Eu voltei para casa e parecia que tinha tirado um peso enorme de minhas costas. Nessa época, estava morando em um apartamento de luxo do meu irmão, onde ele levava mulheres para se divertir. Mas diante os fatos, ele me emprestou o apartamento até que eu resolvesse a minha situação. Uma semana se passou e, para minha surpresa, o meu pai havia aparecido. Ele administrava as filiais de sua empresa lá do Canadá. Ele não vinha ao Brasil por muitos anos. Na minha cabeça, o meu pai era muito bonzinho e eu não queria colocá-lo em risco, já que o meu ex e a Maledite eram capazes de tudo. Mas o que eu não sabia era que antes de eu nascer, o meu pai construiu um império por meio do narcotráfico e muito sangue derramado. Mas antes de ser pego, ele endireitou a sua vida, montou a sua empresa de painéis solares, a Canadian Solar, e vendia energia para empresas.
No Canadá, ele tem outras empresas, como a High School e investimentos em fundos mobiliários. E eu, com muita tristeza, eu contei tudo para o meu pai, menos a parte do pai de santo. O meu pai, com um olhar de muita fúria, disse para que eu não fizesse nada. Ele simplesmente levantou e saiu. Até onde eu soube, ele contratou um detetive particular que filmou e tirou várias fotos do Caio tendo relação com meu ex. O meu ex foi preso em flagrante, mas o meu pai não deixaria isso barato. Ele pagou aos agentes penitenciários para deixar o meu ex com presidiários que adoravam fazer as pessoas de boneca. Pessoas igual ao meu ex. Ele virou mulher dentro do presídio, até que não aguentou muito tempo e deu fim na sua própria vida. A Maledite, pelo que eu sei, bandidos entraram na casa dela e queimaram tudo, inclusive ela e toda a família. O meu pai, ele veio até mim e disse: "Está feito, filha." Judicialmente, ele conseguiu todos os meus bens de volta, pois estava comprovado que o Eduardo, o meu ex, abusava do Caio. E por isso, o meu pai preferiu obter as provas primeiro para levar o maledito a julgamento e depois fazer todo o trabalho sujo. O meu pai disse que levaria o Caio para ficar um tempo com ele no Canadá e prometeu muitas coisas ao meu filho. Eu falei que tudo bem. Voltei a administrar os meus negócios e um dia, andando com o meu cachorro pela Lagoa da Pampulha, o lugar onde as pessoas fazem caminhada e andam de bicicleta, a lagoa é gigante, é um lugar bem agradável. Eu sou daquelas mulheres que gosta de sair para caçar gemas e pedras preciosas, acampar com o meu cachorro e outras pessoas que eu vou falar já já. Uma vez, quando passeava com o meu cachorro, eu conheci uma moça muito legal e virou costume eu passear com o meu labrador que se chama Jasper, nome de uma pedra que eu gosto, e ela com a sua Lulu da Pomerânia, que se chamava Daenerys Targaryen, da série Game of Thrones. Mas ela insistia em falar o nome completo da cadela, que é Daenerys, nascida da Tormenta, da casa Targaryen, a primeira do seu nome, rainha dos Ândalos, dos Rhoynares, dos primeiros homens, senhora dos Sete Reinos, a protetora do reino, Khaleesi do grande mar de grama, a não queimada, mãe de dragões, quebradora de correntes e rainha de Meereen. Bem, eu já até decorei o nome, apesar de achar muito engraçado. Tinha dia que estava muito calor, mas mesmo assim eu ia passear com o Jasper só para ver a Letícia, que futuramente nos apaixonamos e fizemos um casamento Ica, conhecido como Handfasting. E pouco tempo depois, o meu filho voltou do Canadá. Ele me pediu perdão e se arrependeu de tudo, e não suporta nem ouvir o nome do monstro do pai, que partiu dessa para pior. Ele aceita a Letícia como a sua segunda mãe. Bem, Fael, eu procurei o pai de santo para contar tudo o que aconteceu e para resolver uns problemas da Letícia, pois ela estava sendo vítima de feitiçaria por uma amiga invejosa. Eu perguntei ao pai de santo o que ele fez para me ajudar, e ele disse que fez uma troca de cabeça com magia africana para que o meu filho recuperasse o juízo, pois a amarração que o pai fez para ele era muito forte, já que ambos compartilhavam do mesmo sangue. Então, ele usou uma cabeça de barro e dava cachaça para a cabeça tomar todas as noites. A cabeça bebia a cachaça, mexia a boca e engolia. E só quando a cabeça parou de beber e se quebrou, que a amarração se desfez. E para me explicar melhor, ele fez uns desenhos de uns alinhamentos do trabalho que ele fez para o meu filho e explicou várias coisas, mas por fim eu não entendi foi nada do que ele fez. Mas funcionou, isso que importa. E quanto a Letícia, ela está passando por um problema que eu desconheço. Ela relata que sonha que está morando em um lugar pobre e na casa
Às vezes tem a sua avó falecida e outras vezes ela está em um lugar que já morou antes, e sempre com uma atmosfera sombria. E quando ela cai em si, que ali não é a sua morada, ela se desperta tentando voltar para casa, mas não sabe onde mora. E quando acorda, ela nunca sabe onde está. Ela precisa se levantar, acender as luzes e olhar pela janela para reconhecer o seu apartamento e se lembrar de onde mora, sendo que tem 5 anos que ela mora no mesmo lugar. Ela é fitness como eu, ela não bebe e nem toma medicamento. Algum de vocês tem ideia do que possa ser isso? Eu sei que é espiritual, mas o pai de santo disse que é normal sonhar e acordar sem saber onde está, pois a mente demora de reconhecer o local. Porém, eu tenho certeza que é espiritual, pois isso é muito recorrente. Boa noite, Fael. Feliz Ano Novo, juntamente a todos do canal.